O projeto da mini-reforma eleitoral abre brechas para que candidatos que praticaram compra de votos ou que realizaram gastos ilícitos durante a campanha possam não ter o mandato cassado. O texto cria uma opção mais branda de punição para estes casos, que é o pagamento de uma multa que varia entre 10 mil e 150 mil reais. O juiz eleitoral deverá fazer a avaliação para definir a gravidade e o valor da multa. Tema polêmico, hein? E algumas organizações de transparência eleitoral criticaram a medida. O coordenador da plataforma Pacto pela Democracia, Arthur Melo, disse o seguinte, e aí o Renato Ribeiro vai ter trabalho hoje, hein? Abre aspas. Estive em reunião com outras organizações sobre o tema e posso dizer que o clima é de consternação. Esses 2 artigos são alguns dos que a gente olha com muita preocupação. Fecha aspas. Além disso, a mini-reforma poderá afetar a gestão de recursos para candidaturas das pessoas negras, abrindo margem para que os partidos possam manejar o recurso como quiserem. Bom, vamos dar uma parada por aqui pelo seguinte. Renato Ribeiro, uma boa tarde a todos os integrantes da mesa, boa tarde àqueles que nos ouvem. Meu querido Renato Ribeiro, você é um grande especialista, advogado eleitoral com muita experiência. O que eu vejo é o seguinte, o pêndulo, uma hora vai todo para um lado, outra hora vai todo para o outro. Primeiro momento, criminalizaram a política de uma maneira que hoje, às vezes, você precisa catar no laço alguém para ser candidato a prefeito. Segundo, uma insegurança jurídica muito grande, porque deixaram na mão do Tribunal Superior Eleitoral estabelecer as principais regras. Ou seja, o Poder Legislativo abre mão de legislar explicitamente. Ele abre já implicitamente, mas explicitamente e passa ao Tribunal Superior Eleitoral. Agora fazem essa reforma. Queria que você fizesse um comentário sobre esses aspectos mais polêmicos e como o STF está entrando em tudo quanto é área, será que é o risco dessa mini-reforma ser aprovada e já ser julgada inconstitucional, independentemente da constitucionalidade por pressão popular e da mídia? Bom, Capês, boa tarde a todos, principalmente meus colegas aqui de bancada, que alegria estar novamente com vocês aqui falando sobre isso. A mini-reforma, o que me chama principalmente a atenção é que essa mini-reforma de mini ela não tem nada. É uma reforma que mexe nas estruturas da justiça eleitoral, do direito eleitoral e que está sendo feita sem muita discussão, tendo em vista 3 semanas entre o começo das discussões e a aprovação que virá, sem dúvida, essa semana ainda. Por quê? Porque tem que se observar a data, o calendário. Então, há 1 ano das eleições, é necessário que esteja tudo votado, aprovado nas 2 casas, sancionado já como lei. Então, existe essa pressa, tudo bem. Só que fazer esse tipo de mudança com esse grau de aprofundamento, isso é muito sério, porque a discussão, ela não passa pela própria sociedade. Nem sequer a sociedade consegue se mobilizar suficientemente para fazer uma pressão. Mas, Capês, eu acredito que esses pontos, de fato, como você colocou no começo, são muito polêmicos. Me assusta a discricionalidade do Poder Judiciário, podendo decidir, nesse caso aqui eu vou cassar, nesse caso eu só vou aplicar a multa, porque por mais alta que seja a multa, imagina, uma multa de 500 mil reais, se você chegar para qualquer prefeito do Brasil e falar, você prefere pagar 500 mil reais e ficar fora, e ficar com o mandato, sem a inelegibilidade, sem a cassação, com certeza ele prefere a multa, por mais alta que ela seja. Então, qual caso que vai ser aplicada a multa, qual caso que nós teremos as cassações de mandato e aplicação de 8 anos de inelegibilidade? Isso a ver, imagina só, em mais de 5 mil municípios, você vai ter situações de cassação e situações simplesmente com multas estratosféricas. Esse é um ponto. O ponto também das pessoas pretas. Tem que ser rigorosa a aplicação desses recursos. Um vereador foi cassado agora, recentemente, em Porto Alegre, porque ele era o presidente do partido, eu nem me lembro o partido, não quero polemizar nada. Só que ele era o presidente do partido, recebeu o dinheiro, ele gastou tudo com a própria campanha e não fez a utilização para pessoas pretas e para as mulheres.
Daí a Justiça Eleitoral, acertadamente, julgou pela cassação. Porque o sujeito pisou na bola mesmo, né? Não tem como defender uma situação dessa. E tem algumas situações que fazem sentido. Para não falar que é tudo ruim, fazendo um panorama geral e já devolvendo a palavra, é o seguinte: alguns pontos são benéficos, como, por exemplo, daí entrando no direito penal, que você é especialista, a questão da detração do prazo. Por quê? No direito eleitoral, na lei da ficha limpa, se fala de 8 anos de inelegibilidade. E, gente, 8 anos é um tempão para quem está na política. Hoje é 8 anos a partir de que momento? Hoje é 8 anos a partir do cumprimento da pena. Ou seja, é imposta uma pena de improbidade ou criminal, espera-se cumprir toda a pena, extingue e aí começam 8 anos. Exatamente. Então daí... é inelegibilidade eterna. Quase que E como eterna. É que vai ficar agora? Então, só resumindo para quem está nos assistindo. É, o pessoal entender. Sem muito juridiquês. O sujeito é condenado criminalmente. Ele recebe uma condenação em 2º grau. Lá o Ministério Público processa, o sujeito fica inelegível a partir da decisão de 2º grau criminal ou por improbidade. Daí o que a legislação hoje fala? Bom, você tem 2 opções. Ou não recorre e começa a contar os 8 anos, ou se você recorrer e a justiça demorar 10 anos para julgar o teu processo, problema seu. Você vai ficar esses 10 anos inelegível e depois que terminar o seu processo, você vai começar a contar 8. E se for penalidade de suspensão dos direitos políticos, geralmente 5 anos, vai suspender por 5 anos, ele não vai poder nem votar e depois começa 8. Então é 8 que vira 10, que vira 18, que vira 20. Perfeito. Então é banimento, a Constituição impede. Então está falando nessa mini-reforma que será apenas 8 anos. E isso é positivo, porque você deixa com mais clareza. O problema é que está vindo muito tarde, né, Cabeça? Então, agora, e tem outros problemas aí que depois... Nós vamos debater aqui. Eu vou chamar o Ricardo Roos, mas eu queria só fazer uma pergunta para você. Na atual sistemática, o TSE legisla muito, não? Sim. Baixa resolução, estabelece regras. E isso cria uma certa insegurança jurídica. Porque é o seguinte, quem legisla é quem tem mandato popular. Quem representa todo o poder emana da onde? Está na Constituição. Do povo. Muito bem. O poder emana do povo. E o povo exerce esse poder por meio de representantes eleitos. O que nós temos assistido são pessoas que não têm mandato popular, não foram eleitas e, no entanto, exercem um poder maior que o poder de quem foi eleito. E isso cria uma insegurança jurídica. E outra coisa, a jurisprudência do TSE e do Supremo Tribunal Federal muda com muita velocidade. Essa reforma, quero ouvir por você um especialista, depois eu vou ouvir também todos os que estão aqui, mas que você trabalha nessa área. Essa reforma não pode, pelo menos, procurar estabelecer certa estabilidade, previsibilidade de regras com base em lei? Se tiver alguma coisa imoral, como estamos vendo aqui, eu queria que você comentasse também alguns dispositivos polêmicos, que seja até declarado inconstitucional, mas que se estabeleça na estrutura de regras para uma eleição alguma previsibilidade, porque hoje você se elege prefeito no município, você já fica consultando quem é o 5º colocado na eleição. Sim. E depois o presidente da Câmara para assumir. Não tem cabimento. A vontade popular não vale absolutamente nada. Como se buscar esse equilíbrio? Que num comentário técnico seu, depois vou passar para o Ricardo e os demais membros da mesa. Bom, o poder judiciário, e especialmente a justiça eleitoral, diferentemente do que acontece com o poder judiciário de maneira geral, a justiça eleitoral tem previsto na legislação o chamado poder normativo. Ou seja, a justiça eleitoral ela pode, por força de lei, baixar resoluções, que tem também poder de lei. Ou seja, a justiça eleitoral pode, a grosso modo, legislar. Está assim na nossa legislação, gente. Então, a Justiça Eleitoral cria norma, só que essa norma é quando nós temos lacunas, quando tem algum problema, alguma situação cinzenta para ser aplicado nas eleições. Alguém tem que resolver, a Justiça Eleitoral vai lá e resolve. Essa legislação, ela tira um pouco essas lacunas, ou seja, ela cria maior certeza, maior previsibilidade em relação a temas polêmicos. Então, esse ponto é um ponto muito favorável, porque, de fato, o Capês tem razão, a legislação eleitoral, ela muda, e principalmente a jurisprudência muda, porque o TSE, especialmente, o mandato de cada um que está ali é de 2 anos, reconduzido por mais 2 anos. Ou seja... Mas ele está ali para legislar ou para aplicar a lei? Para aplicar a lei. Então, só que daí a interpretação... Então,
Veja, a interpretação é muito diferente conforme a composição Só uma coisa, da corte. E o que você acha desse negócio? Me assustou isso aqui. Compra de votos ou gastos ilícitos não tem mandato cassado? Só explica isso para a gente poder debater. É verdade isso mesmo ou é exagero? É um exagero colocar dessa forma. Tá, então coloca como juridicamente, por favor. Juridicamente vai no caso a caso. Então, se o valor, a compra de votos foi algo extremamente sistemático, mudou o resultado das eleições, teve potencialidade e tudo mais, caça o mandato. Se não, penalidade de multa. É isso que está sendo colocado. A mesma coisa para o Crachá 2. Mas a lei não estabelece uma hipótese de gradação, aí vai cair de novo. Não havia essa Vai hipótese. cair de novo numa instabilidade. Cada juiz faz o que quer. A discricionariedade. Esse é o problema. Aí, Ricardo Rous, o que você acha? Quer dizer, nós estamos querendo uma reforma eleitoral que estabeleça regras fixas para evitar o arbítrio de quem vai interpretar a lei e aplicar a lei. Tá certo? Agora, se cria margem para discricionariedade, por exemplo, compra de votos é uma coisa grave. Como é que pode ter discricionariedade com relação a isso? Boa tarde, Capês. Boa tarde aos meus colegas aqui de bancada. Boa tarde a você que nos acompanha em todo o Brasil e no mundo. Essa reforma eleitoral, na minha opinião, ela é majoritariamente ruim. Do ponto de vista, enquanto cidadão, para nós, para a democracia, ela é majoritariamente ruim. E o que mais me assusta é a malandragem do legislador. Vou te dar aqui um exemplo para você entender como essa malandragem, no mau sentido, para prejudicar, de certa maneira, o processo eleitoral nacional e beneficiar quem? Beneficiar a classe política. Essa mudança que o Capês estava falando aqui agora. Hoje, no Brasil, é passível de cassação do mandato quem compra voto ou comete algum ilícito eleitoral ao longo da campanha eleitoral, ok? É cassação e multa. As duas questões. Agora, com esse novo projeto que chegou na Câmara dos Deputados, eu espero que ele mude com a pressão popular. Foi alterado o E por ou. Então você vai ter cassação, fragiliza o processo democrático. A maldade do legislador aí, para mim, foi explícita. Tirar o e e colocar o ou, se não se percebe isso, passa de um jeito com muita tranquilidade pela Câmara. Espero que não passe agora. Outra questão importante, a proteção aos partidos que não fizerem a devida prestação de conta. Ela vai ser mais branda, os partidos vão se sentir mais protegidos com essa lógica de prestar conta. Partido político recebe dinheiro público, recebe o seu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro, o dinheiro do pagador de imposto. Tem que ter prestação de conta e uma prestação de conta rígida, porque tem presidente de partido que compra helicóptero, que aluga carro, que passeia, que viaja com dinheiro público. E o dinheiro público, nesse caso, não é necessariamente para isso. Tem que ter uma prestação de contas rígidas. Essa mini reforma eleitoral, como o Renato falou, de mini não tem nada, é uma reforma bem parrudinha e tem que ser feita a toque de caixa, porque tem que ser sancionada pelo presidente, se salvo engano, até o dia 5. Um ano antes da eleição, ou seja, tem que ser feita com o mínimo de discurso, vai passar na Câmara, talvez seja colocada para votação amanhã, é tudo muito rápido, mas nunca é para benefício da população, é sempre para benefício dos políticos. Ricamelo, concorda com o nosso Ricardo Rous? Olha, em gênero, número e grau, o Ricardo tem toda a razão, Renato também. Essa reforma, na verdade, aqui política, é para os políticos e não para a população, não para nós que elegemos aí os eleitores. É uma reforma, se você olhar para a reforma quase que inteira, apesar de trazer um pouco mais de previsibilidade, como a gente estava comentando aqui antes, a grande maioria dos pontos beneficiam os partidos, beneficiam os candidatos que fazem ou que cometem erros e cometem ilícitos, né? Essa pequena mudança da palavra e para ou, e a gente falou aqui dos pontos principais, boca de urna, você vai poder fazer boca de urna mesmo no dia da eleição, ok, um anúncio não vai poder ser, por exemplo, a gente coloca dinheiro, né? Quando você quer que o seu Facebook, Instagram apareça para um monte de gente, a gente põe dinheiro, você não vai poder colocar dinheiro, mas você vai poder mexer com SEO, você vai poder mexer com maneiras de fazer com que essa mensagem chegue em muitas pessoas. É uma boca de urna digital. A gente está muito mais hoje no celular do que na rua.
né? O tamanho dos anúncios que um candidato pode colocar também, a foto dele vai poder ser aumentada. Ou seja, tem vários outros detalhes, além desses do que a gente estava comentando aqui, que são os mais estapafúrdios, são os mais complicados, né? Que também mexe. Não é essa mini reforma, é os legisladores fazendo uma lei ou uma regra para eles e não para nós, cidadãos. E olha só, até 5 de outubro tem que passar para valer para a eleição municipal do ano que vem, certo? Então isso aqui vai vir a toque de caixa como um rolo compressor. E agora a sociedade, a gente tem menos de um mês para brigar pelos nossos direitos, para fazer a pressão, a mídia fazendo a pressão para que isso não passe. Difícil, colocar a gente em maus lençóis. Querida Carol Curimbaba, tem um famoso deputado, que também é artista, diz até que ele é palhaço, que diz assim, pior que tá, não fica. Será que vai conseguir ficar pior do que tá? É Brasil, né, Capês? Boa tarde, meus amigos e vocês que nos acompanham. Foi bem na minha linha de raciocínio, viu, Capês? Podia até ter combinado. Pior que tá, fica. O que acontece? Quem já participou de campanha sabe que quase a cada campanha política as regras mudam muito. Então você precisa quase de um cientista da NASA para conseguir fazer tudo da forma correta, para quem quer fazer uma campanha certinha, tudo da forma correta. E agora vai mudar de novo. Cada um que entrou aqui deu um resumão de vários pontos, tem mais alguns pontos aqui. A questão das candidaturas coletivas, a gente gostando ou não, eu acho que isso é uma ilusão, não funciona assim, até porque eu vi casos de candidaturas coletivas que na hora H, quem é o que foi eleito de fato quer dominar, porque é assim que funciona a essência humana, mas eles estão querendo regularizar, e se a população quer votar numa candidatura coletiva, eu acho justo, eu não sou contra isso. Mas são vários pontos que eles estão entrando aí que está tornando mais subjetivo o processo e que pode prejudicar, inclusive, quem quer fazer uma campanha certa, direita e correta, né? Mas é bom a gente destacar também aqui os pontos que não entram, a gente vê como eles são danadinhos. Não entra justamente o que a gente queria que entrasse, né? Que é a forma de financiamento das campanhas. Isso seria uma grande reforma. Hoje ela é essencialmente pública, né? Dinheiro público, o que é privado é uma cota pequena para cada CNPJ. E isso é muito ruim. Isso eu falo há muito tempo, que tinha que ser liberado novamente dinheiro, capital privado para financiamento de campanha. Por quê? Através do financiamento público, hoje está em 5 bilhões de reais mais ou menos. Acreditem, pasmem, é ainda insuficiente, pessoal. É insuficiente, porque o dinheiro grosso vai para os caciques dos partidos, né? Esse dinheiro é insuficiente, então o que acontece? Rola muito dinheiro por trás, a gente imagina que sim, né? O tal do Caixa 2. E quem que tem dinheiro para Caixa 2, pessoal? A partir do momento que proibiram de capital privado, só falam dinheiro público, quem tem dinheiro em mão fácil ali é o crime organizado. Foi o momento que mais entrou gente de crime organizado desde que foi proibido o capital privado. Então, as grandes reformas para melhorar o sistema eleitoral, para deixar mais claro e colocar mais, para as pessoas não terem medo, porque tem muita gente correta que tem medo de se candidatar pelas regras serem tão subjetivas como os meus amigos falaram aqui. Não é isso que foi. É para facilitar e flexibilizar mais a transparência, principalmente dos partidos políticos na hora da eleição. Renato Ribeiro, de maneira não técnica, isso aqui não é curso de direito, isso aqui é debate. Eu quero que você fale em 30 segundos sobre essa inovação aqui, acrescentando o artigo 30A, parágrafo 2º. Comprovado o Caixa 2, poderá ser negado o diploma ao candidato. Ok. Poderá ser cassado o candidato. Ou pode ser aplicada uma multa de 10 mil reais? Me explica isso aqui, por favor, e depois nós passamos mais por favor. Então, esse que é o problema, né? A cassação... 10 mil tá valendo pouco, o que tá valendo, a preço de hoje... É de 10 a 150 mil, mas eu quis chocar. A preço de hoje, na legislação atual, o mais comum é que o sujeito, comprovado o Caixa 2, ele perca o mandato, ou então se aplique a razoabilidade quando tem menos de 10%. Então, assim, imagina, o sujeito gastou 1 milhão na campanha e gastou 2 mil reais de Caixa 2, porque teve um problema contábil e tudo mais. Aí não é justo que o sujeito perca o mandato, de fato. Daí se aplica uma multa. Só que a alternativa, como o Ricardo bem colocou, esse é o problema. Porque dependendo das circunstâncias, até da forma com que o sujeito faz a defesa e leva os fatos ao judiciário, vai ter situações análogas de pessoas que perdem o mandato e pessoas que não perdem o mandato.
Eu vou te dar um exemplo aqui. Já vi um caso de um vereador, cidade importante no interior de São Paulo, perdeu o mandato por causa de R$7 mil. Problema contábil. E perdeu. Sim. Eu já vi prefeitos de cidades gigantescas do nosso país, não vou citar também, que circunstâncias idênticas não perdeu o mandato. Sim. Tem uma coisa que a gente tem que falar. Tem muito abuso de autoridade também. O parlamentar já vira logo, se elegeu, vira símbolo de escracho. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Os romanos diziam, o ideal é que um dos remos roce areia, enquanto o outro toque as ondas. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, já dizia São Tomás de Aquino, in medius virtu. Nós estamos numa ciranda, ou vale tudo, uma sem vergonhice, sem parar, ou também não vale nada, é só